Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e estamos de volta com mais um vídeo da minha série de reviews da trilogia clássica de Star Wars. Eu já fiz um review sobre o episódio 4, Uma Nova Esperança, que eu vou marcar aqui nos cards e na descrição, caso você ainda não tenha visto. E hoje, para dar sequência, a gente vai falar sobre essa obra de arte única que é o Império Contra-Ataca, o episódio 5. O filme que deu sequência para a saga de Luke Skywalker de uma forma emocionante, mas também pesada e bem trágica. Então vamos destrinchar o episódio 5 pra ver por que ele é visto por tanta gente como o melhor episódio da saga. E eu sou um desses que acha que é realmente o melhor filme da saga. Já falei isso várias vezes aqui no canal, vocês já sabem muito bem. Então meu objetivo aqui é só explicar por que eu acho ele realmente tão bom assim. E eu tenho bons motivos. Então pra começar, a sinopse do filme é a seguinte. 3 anos depois da destruição da Estrela da Morte, a frota do Vader está revirando a galáxia procurando pela Aliança Rebelde. Enquanto isso, o Luke continua o treinamento Jedi com um novo mestre e o Han Solo vai com a Leia até Bespin para encontrar um velho conhecido que está metido numa situação bem inesperada. O primeiro filme de Star Wars, o original lá de 77, acompanha a ascensão do Luke Skywalker como um herói. Ele embarca numa aventura, luta pelo bem e derrota os inimigos do Império. Então o filme tem uma trama crescente, que é concluída com um clássico final bem feliz. Só que esse tom super positivo para por aí, porque o Império Contra-Ataca é uma sequência que toma um caminho completamente diferente do filme original. No episódio 5, as motivações dos heróis da história são colocadas à prova, em conflitos morais que forçam mudanças nesses personagens. O Han e a Leia assumem uma paixão, o Luke abandona o treinamento dele, e o Lando tenta corrigir as escolhas erradas que ele faz. E o diferencial do Império Contra-Ataca, como o meio da trilogia clássica, é que esses conflitos enfrentados pelos mocinhos formam uma tragédia, onde eles são derrotados pelos vilões no final da história. É por causa dessa pressão em cima dos heróis que o episódio 5 é um filme que leva seus personagens até os limites das motivações deles, para que eles tenham que buscar mudanças para eles e terminem a história com uma promessa de esperança para superar esse fracasso que eles sofreram. O episódio 5 é um filme emocionante, trágico, mas que manipula esse tom sombrio para levantar um dos temas mais importantes de Star Wars, que é a busca pela esperança em tempos de trevas. Que, por sinal, é algo que se encaixa muito bem com o que a gente vive aqui no Brasil. Então, é um bom momento para a gente falar sobre esse filme. Para começar a detalhar os arcos de personagens do filme, quero falar sobre uma figura que cresceu muito nessa passagem de episódio 4 pro 5, que é ninguém menos do que o Vader. Nesse episódio, ele está exercendo uma posição de autoridade ainda mais evidente dentro do Império, como uma figura que é temida até pelos outros imperiais ao redor dele. Mas a grande marca do Vader nesse filme, todo mundo sabe que é o plot twist que foi feito com o passado dele. Quando Uma Nova Esperança foi escrito, o Vader ainda não tinha sido estabelecido como o pai do Luke, porque o George Lucas ainda não tinha um roteiro completo para toda a saga de Star Wars. Mas na segunda versão do roteiro do episódio 5, o passado da figura do pai do Luke foi incorporada ao Vader. E as duas figuras se tornaram um personagem só, que é o Dead Vader, que a gente conhece hoje em dia. Então sim, a mudança do Vader é o que a gente chama de retcon, aquela mudança de algo já estabelecido dentro do roteiro, que não é uma mudança planejada. Mas eu não vejo essa alteração como uma falha, como um defeito não planejado de Star Wars. E muito pelo contrário, porque esse aproveitamento melhor do Vader com essa mudança mostra como George Lucas soube muito bem aproveitar as pontas abertas que ele tinha no episódio 4 para fazer alterações que aprofundaram os temas da saga como um todo. Quer ver? Vamos destacar 2 aspectos específicos da saga toda de Star Wars que crescem muito por causa dessa mudança da paternidade do Vader feita no episódio 5. Se liga aí. Número 1. A revelação do Vader amplifica consideravelmente as motivações dele como vilão. Lá no episódio 4, o Vader tem como objetivo principal a luta contra os rebeldes. É uma motivação bem direta ao ponto de um Imperial que queria derrotar os heróis, como todos os outros membros do Império. Mas no Império Contra-Ataca, o Vader demonstra intenções únicas, que são diferentes de todos os Imperiais e até do Imperador Palpatine. Logo no início da história, no opening crawl mesmo, é dito que o Vader está obcecado em encontrar o Luke Skywalker.
O que a gente vê na prática acontecendo com aqueles droids que ele envia pela galáxia nos primeiros segundos do filme. Repara como o início do filme já foca nessa busca do Vader, porque as motivações dele são o fio condutor de toda a história. Nesse primeiro ato, o filme causa uma impressão proposital que o Vader tá fazendo isso tudo como vingança, né? Porque ele tá puto com o Luke por ele ter destruído a Estrela da Morte. Só que no final do filme, depois que é feita a revelação, o Vader convoca o Luke para governar a galáxia e destruir o Imperador, o que revela que a verdadeira intenção dele é tomar o Império ao lado do Luke. Não bem ao lado, né? Meio que controlando ele ali, mas tudo bem, vocês entenderam. Ele quer puxar o Luke pro lado dele. Por isso que a paternidade do Vader adiciona tantas camadas nas intenções e na personalidade dele, pela forma como ele se torna um vilão que busca tanto o controle do Império quanto se juntar ao último laço familiar que ele ainda tinha. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. O vídeo é longo, né? Eu realmente tenho muita coisa pra dizer sobre esse filme. Mas se você estiver gostando, puder deixar um gostei, eu agradeço muito. E se inscreve aí no canal se você não for inscrito também. Falo bastante sobre Star Wars por aqui. Agora vamos falar sobre outro ponto da história de Star Wars, o número 2, que foi muito bem aprofundado por esse retcon da história do Vader, que foi a forma como as motivações do Luke foram forçadas a mudar completamente. Lá em Uma Nova Esperança, o Luke quer sair de Tatooine para encontrar pertencimento fora daquela fazenda no meio do nada. E é o passado do pai dele como Jedi que apresenta um novo caminho para o pertencimento do Luke, que ele pode seguir para formar uma nova identidade, também sendo um Jedi. E no Império Contra-Ataca, essa inspiração do Luke na figura paterna dele fica ainda mais forte, com ele se separando dos amigos dele para focar especialmente no treinamento que vai fazer ele se tornar um Jedi. A prioridade do Luke é ser o que o pai dele tinha sido, como ele diz pro Yoda. Why wish you become Jedi? Mostly because of my father, I guess. Father? Então o Luke se entrega ao caminho Jedi para seguir os passos do pai dele. Esse é o grande incentivo que ele segue. Por isso que a revelação da paternidade do Vader é um choque tão grande para ele, que ele reflete com aquele grito de quem tá tentando negar a realidade. Porque naquele momento, a principal motivação do Luke está sendo destruída, junto com a própria identidade dele. O pai dele não era o que ele pensava. E ele não tem mais aquele grande incentivo que ele tinha para ser um Jedi, para ser tudo o que ele queria ser. Come with me. Why didn't you tell me? Como eu falei no início do vídeo, o roteiro leva o Luke aos limites da personalidade dele para forçar ele a mudar, para que ele volte no último filme da trilogia com um novo pensamento sobre ele mesmo e sobre a filosofia Jedi. O que seria, no caso, a intenção dele de salvar o Vader, e não de matar ele. Então, desde já, a gente pode ver que a história se encaixa completamente com esse retcon da história do Vader. George Lucas é George Lucas, né? Gênio é gênio. Eu também quero destacar como a luta entre o Luke e o Vader é incrível e super expressiva sobre a caracterização deles dois como personagens. O Vader usa a luta como uma forma de instigar a raiva no Luke para trazer ele pro lado sombrio. E a própria coreografia do combate já reflete esse contexto dele. O Luke saca o sabre dele cheio de energia para começar a lutar, enquanto o Vader liga o dele lentamente, como quem tá no controle da situação. E depois ele nem ataca. Ele só espera o Luke golpear para contra-atacar com uma mão só, como quem tá realmente testando um possível aprendiz. Então logo nos primeiros segundos da luta, só com a coreografia dela, o combate já diz muito sobre as intenções e os sentimentos dos personagens que estão no combate. Now, release your anger. Seguindo em frente, já que a gente acabou de falar sobre ação, acho legal a gente destrinchar como a Batalha de Hoth, que marca a abertura do filme, reinventa as sequências de combate em Star Wars. Em Uma Nova Esperança, a Batalha de Yavin, que é a grande conclusão do filme, foca totalmente nas batalhas do espaço, nas dogfights dos caças. Mas no Império Contra-Ataca, a gente encontra uma batalha que tem uma dinâmica bem diferente do que a gente já tinha visto, com um combate que é travado em vários núcleos de frentes de batalha diferentes. A gente tem a infantaria nas trincheiras de neve, os speeders que voam em combate contra os walkers,
o Grande Canhão e os transportes rebeldes contornando os Star Destroyers. E por trás de tudo, a gente ainda tem o Han Solo com a Millennium Falcon precisando adiantar a vida dele. Então a batalha tem um dinamismo incrível, que vai trocando de um núcleo de batalha para o outro, sem deixar a ação diminuir. O Império Contra-Ataca é um filme que tem vários aspectos que eu amo. E um dos que mais se destacam dentro da proposta desse filme como uma sequência é a forma como ele desafia propositalmente as expectativas do público. E um dos melhores exemplos desse tipo de quebra é o Yoda. Pelo jeito como ele é apresentado como aquele bicho do mato esquisitão, antes de ser revelado como um puta de um mestre Jedi. O Yoda tem expressões extremamente significativas e sempre muito constantes, o que faz ele nunca parecer só um boneco vazio, mas sim uma personalidade que sempre exibe um sentimento muito claro. Quando ele tá imitando aquele bicho do mato esquisitão, ele demonstra o tempo todo que ele é um cara muito atrapalhado, até nas menores ações dele. Mas quando Yoda revela a natureza dele como mestre Jedi, o bicho do mato some e a expressão dele muda completamente, com as orelhas baixando e os olhos ficando cerrados como quem analisa o Luke de uma forma crítica como um verdadeiro mestre. Cara, eu nunca vou esquecer, nunca, a expressão do Yoda quando ele diz pro Luke que ele vai sentir medo. É um bonequinho, é o fantoche, mas ele fala de uma forma tão assustadora e ameaçadora que a gente percebe a partir daquele ponto que o mundo da força e do treinamento do Jedi vai ser algo bem mais complexo do que a gente imaginava. É um negócio muito foda. You will be. You will be. Grande parte do diferencial do Yoda dentro do filme é a forma como ele aprofunda a complexidade do uso da força. Acontece que lá no Uma Nova Esperança, os conflitos do Luke em relação aos poderes dele são superados através da crença dele sobre a força, como naquela hora em que ele arrisca usar a força para destruir a Estrela da Morte. É uma grande questão de confiança. Mas no Império Contra-Ataca, o Yoda explica que os dois lados da força, da luz e das sombras, se refletem em sentimentos diferentes que qualquer um pode ter, como o medo e a agressividade, que levam ao lado sombrio. Então os conflitos do Luke passam a envolver tanto a confiança quanto a mentalidade dele para se tornar um verdadeiro Jedi. But beware of the dark side. Anger, fear, aggression. The dark side of the Force are they. Quando Luke se sente atraído pela caverna mística de Dagobah, o Yoda diz que lá dentro só existe o que ele levar e que ele não vai precisar das armas dele. Só que o Luke fica com receio de entrar na caverna e acaba levando as armas dele. Ou seja, o Luke se apega justamente ao medo e à agressividade que o Yoda já tinha avisado que podiam levar ao lado sombrio. E ele carrega eles para um lugar onde só haveria o que ele mesmo levasse. What's in there? Only what you take with you. Your weapons. You will not need them. Então, quando Luke entra na caverna, a força manifesta um reflexo dos medos e da agressividade dele, na forma de uma luta contra o Vader. E quando Luke ataca o inimigo, ele se vê destruído, porque só o fato dele ter se deixado levar pelo medo e pela violência já representa uma falha dele dentro da filosofia Jedi. The cave. Remember your failure at the cave. Então o treinamento aprofunda o uso da força com muita complexidade, porque ele deixa claro que o sucesso do Luke como um Jedi não dependia só da intenção dele de lutar pelo bem. Porque por mais que ele quisesse ajudar os outros com os poderes dele, se ele fizesse isso com a mentalidade errada, com uma abertura para a agressividade, ele poderia se deixar levar pelo lado sombrio. Então ele tinha que ter a mentalidade correta para agir como um Jedi. E isso era bem mais difícil do que só querer lutar pelo bem, ou não. E além dessas dificuldades do uso da força, o Yoda também coloca o Luke em desafios que não se dividem só entre certo e errado. Por exemplo, quando o Luke tem a visão e sente que o Han e a Leia podem estar em perigo, ele tem a intenção de parar o treinamento para ir lá ajudar eles. Só que o Yoda coloca o Luke num dilema, onde ele diz que o Luke
ainda não era forte o suficiente e que a única forma dele realmente honrar o sacrifício deles seria continuando a treinar e se preservar para poder salvar a galáxia no futuro. If you leave now, help them you could, but you will destroy all for which they have fought and suffered. Não existe resposta certa ou errada para esse conflito, porque todas as possibilidades dele envolvem perdas e responsabilidades do Luke. É por isso que eu digo mais uma vez como o episódio 5 leva seus personagens até os seus limites, porque o roteiro manipula a melhor qualidade do Luke, que é o altruísmo dele, a vontade de lutar pelo bem, para colocar ele num dilema que não tem saída óbvia, justamente por causa desse sentimento. And sacrifice Han and Leia. If you honor what they fight for, yes. Um outro arco de mudança super icônico que acontece no Império Contra-Ataca é toda a evolução que acontece na relação da Leia com o Han Solo. O arco do Han Solo, no Uma Nova Esperança, termina com ele aceitando o papel dele como um herói, com ele assumindo uma luta pelo bem de outras pessoas, algo que ele não faria no início da história. Então, no episódio 5, essa decisão do Han em se sacrificar por outras pessoas já está muito bem estabelecida. Tanto que no início da história, ele vai lá fora salvar o Luke, para que essa motivação dele, essa mudança, já fique muito bem clara desde o início do filme. Só que o filme apresenta uma nova dificuldade para o Han, que não depende só dessas intenções dele, porque o passado dele como contrabandista volta a assombrar o Han Solo para colocar ele e as pessoas ao redor dele em risco. No início do filme, ele diz que ele quase foi caçado, então o passado dele força ele a ter que retornar para as atividades do submundo para resolver a vida dele. Well, there's a price on my head. If I don't pay off Jabba the Hutt, I'm a dead man. A death march, not an easy thing to live with. Então, assim como o Luke enfrenta um conflito moral que não tem saída certa, como a gente viu agora há pouco, o Han Solo também tem um dilema desses, que não tem uma saída óbvia. Ele quer lutar pela Aliança Rebelde, ele já comprovou essa vontade, mas o passado dele não permite que ele se transforme completamente nesse herói da rebelião, porque as consequências das escolhas passadas dele como contrabandista ficam puxando ele de volta. I thought you had decided to stay. Well, the bounty hunter we ran into in Ord Mantell changed my mind. Han, we need you. E o que é desenvolvido em paralelo com essa dúvida do Han Solo são os sentimentos que ele e a Leia têm um pelo outro, com eles finalmente assumindo que não querem ficar próximos só por causa da guerra contra o Império, mas por outros motivos ali também. A relação entre eles dois evolui de uma forma que é instigante, por causa da personalidade deles super orgulhosa e cabeça dura que eles têm que engolir para aceitar um sentimento óbvio que a gente vê nas expressões deles. Mas mais uma vez, o episódio 5 constrói esse amor para levar a Leia e o Han até os limites das motivações deles. Porque finalmente, depois que eles assumem a paixão que eles sentem, eles são separados por um evento trágico que separa eles dois e coloca eles numa situação que envolve um possível risco de vida. Eles dão adeus um pro outro sem saber se eles ainda vão se ver um dia. É uma perda realmente trágica. Então, quando o filme termina, a gente sabe que a motivação da Leia para salvar o Han no próximo filme vai envolver todos os sentimentos que eles desenvolveram um em relação ao outro ao longo do filme. I love you. I know. Entre todas as adições que o Império Contra-Ataca traz para o cânone de Star Wars, uma que é marcante e charmosa como nenhuma outra é o Lando Calrissian, que é interpretado com aquele charme incomparável do Billy Dee Williams. O Lando tem uma participação muito intrigante nesse filme que soma muito pro roteiro, porque ele vai causando impressões bem diferentes pro público ao longo da história. Ele é apresentado como um cara bem sisudo, causando aquela impressão bem durona, mas logo depois ele começa a zoar e a flertar como um cara mega carismático. Só que depois ele revela uma armadilha do Império. Ele não define se é gente boa ou não. Fica aquela coisa bem misteriosa. Só que depois de todas as viradas, o Lando se esforça para corrigir as escolhas erradas dele, o que reverte o papel dele uma última vez para que ele entre definitivamente no time dos heróis. Então gosto muito desse jeito com que o roteiro aproveita o fato do Lando ser um novo personagem para usar a desconfiança do público sobre ele, para causar viradas dentro da história sobre a personalidade dele. Luke, we're
Ready for takeoff. Good luck, Lando. O Império Contra-Ataca é um filme que trouxe muitas novidades. E tem uma delas que, com pouco tempo de tela, pouco diálogo, conseguiu marcar o cânone de Star Wars de uma forma, assim, inexplicável. Porque o Boba Fett é introduzido de uma forma que marcou instantaneamente as memórias de milhares de fãs de Star Wars em questão de segundos. O Boba tem um design impactante que é fácil de ser reconhecido como algo único só com uma batida de olhar nele. Só que o principal ponto desse visual não é só quão legal ele é, mas sim toda a história que ele sugere por trás do Boba Fett. Ele tem uma armadura toda danificada pelas batalhas que ele enfrentou como caçador, ele carrega adereços na roupa dele como relíquias de combate, e para complementar essa sugestão proposital sobre o passado desse personagem, assim que ele é introduzido para o público, o Vader bota o dedo na cara dele e pede para ele pegar a leve numa missão. Ou seja, até o Vader, que não é pouca coisa, sabe que aquele maluco ali tem uma fama de brabo. E só com esses segundos de cena, o Boba já finca a fama de fodão que ele tem. No disintegrations. As you wish. Lord Vader. Eu sei que tem muita gente que diz, eu não entendo porque que gostam do Boba Fett e tudo mais, e ok, eu sou um desses caras que gosta do Boba. Acho que eu levei esse meu gosto a sério demais, inclusive. Tô de jaqueta, né? Vou colocar na edição aí pra vocês verem, mas sim, eu carrego ele comigo todos os dias. Eu amo o design dele, que foi magistralmente feito pelo Joe Johnston, e acho realmente que é o mais bonito de toda a saga de Star Wars. Uma coisa curiosa sobre o Império Contra-Ataca é que tem bastante gente que não sabe que ele não foi dirigido pelo George Lucas, mas sim pelo Irving Kershner. E eu gosto de falar do trabalho dele porque ele tem realmente uma assinatura visual que é muito icônica e linda de se ver com todos os ambientes que Star Wars pode proporcionar. Ele gosta de fazer um jogo de contraste entre a luz azul e a laranja, que são cores naturalmente complementares, que ele usa em várias cenas ao longo do filme, para representar realmente esse conflito de lados opostos, que é algo realmente que se encaixa muito bem com todo o tema do filme, dessa dualidade entre Luke e Vader, entre rebeldes e império, entre bem e mal. Ele consegue pegar cenários completamente diferentes e inserir uma linguagem visual comum entre eles, com uma mesma linguagem cinematográfica, que é bonita pra caralho. Não tem como falar de outra forma. E por último, o comentário mais fácil que eu tenho a fazer sobre esse filme é que o John Williams é brilhante na trilha sonora dele. Ele fez um milagre com a trilha de Uma Nova Esperança no episódio 4, e aqui no episódio 5 ele se supera inacreditavelmente, criando simplesmente a Marcha Imperial e o tema do Yoda, que são algumas das melhores músicas de toda a história do cinema. Então, como a gente viu, o Império Contra-Ataca é um filme que termina numa queda, numa tragédia, mas que aproveita muito bem todos os sentimentos dos personagens em relação aos fracassos e às quedas que eles enfrentam para abrir espaço para uma história de esperança e superação no futuro de uma forma muito emocionante. Então é por causa de todos esses motivos que sim, eu acho o Império Contra-Ataca o melhor Star Wars de todos os tempos. Então, como já era de se esperar, minha nota para esse filme não podia ser menos do que 10. O Império Contra-Ataca é uma masterpiece. Então, galera, esse foi o meu longo review do Império Contra-Ataca, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos. Eu confesso que eu fiquei bem nervoso para fazer esse review, porque eu já falei muito sobre esse filme aqui no canal, sobre aspectos específicos dele, mas eu tinha realmente uma cobrança interna muito grande para fazer jus a tudo que esse filme é. Eu demorei para fazer esse texto porque eu tinha muitas informações que eu queria colocar e eu terminei fazendo um vídeo realmente muito longo. Mas eu realmente fiz questão de explicar por que quando eu digo que o Império Contra-Ataca é o meu Star Wars preferido, eu não tô dizendo isso da boca pra fora. É realmente algo que mexe muito comigo e é um filme que eu acho incrível. Então é isso, estamos chegando no finalzinho da nossa série de reviews. Agora só falta o Retorno de Jedi, que vai ser o próximo filme da lista. E digam aí nos comentários, né? A galera já tinha falado que queria ver os reviews das prequels. Eu tô pensando em começar a preparar esses textos pra gente ter reviews sobre todos os Star Wars originais. Mais uma vez, meu review do episódio 4 tá aqui nos cards e na descrição. Recomendo muito que você assista, porque é muito interessante ver o contraste entre o tom dele e o episódio 5. São filmes que crescem muito com essas diferenças entre eles dois. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. É um vídeo longo, mas que é feito de coração de fã.
pra fã. Então eu agradeço muito pelo seu apoio. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, deixe suas lembranças sobre o episódio 5 aqui nos comentários e me sigam lá nas redes sociais também. O link tá aqui embaixo. Beleza? Então fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu. Show! E que a força esteja com você.